Você gostou da introdução? O médico geriatra mais querido do estado, doutor Belise, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Claro que sim, né? Doutor Belise, nosso tema de hoje aqui no nosso programa, né, para a gente abordar aqui com as nossas ouvintes e com os nossos ouvintes, né, como sempre, um tema bem bacana, sequelas da Covid no idoso. Todo mundo está preocupado com essa questão das sequelas, né, não só na pessoa idosa, mas no idoso é mais preocupante? Marcos, porque o idoso tem uma reserva fisiológica, uma reserva física e mental menor. Ele tem uma capacidade de responder ao estresse, aos eventos estressores, no caso uma infecção por Covid, muito menor, muito mais deficitária essa resposta, e isso preocupa bastante. Além disso, uma coisa que vem assim, não preocupando, mas deixando a gente surpreso são as sequelas daquelas pessoas que ou tiveram a forma assintomática ou a forma leve, que a gente imagina, não, eu tive a forma sintomática, mas aí a pessoa depois está esquecendo, a pessoa depois tem alguma alteração nos exames do rim, o coração, fadiga demais. Então, a pessoa que tem a forma grave, que foi entubada ou foi para UTI, essa vai ter sequelas, é mais esperado que essa tenha sequelas, né, em qualquer órgão. Mas as pessoas da forma leve, os idosos que têm contraído a forma leve ou assintomática, eles têm apresentado sim as sequelas, o que a gente chama de síndrome pós-Covid. A principal delas, sem dúvida, é aquela fadiga, né? A fadiga que parece muito com a síndrome de fadiga crônica, né? Aquela fadiga que a gente, por outras vezes, já falamos aqui. O mecanismo de ação é parecido com a fadiga crônica. É parecido também a forma com que o vírus ataca, desenvolve esse sintoma com outras doenças virais. A fadiga crônica ela está muito associada, mesmo antes do SARS-CoV-2, a outras infecções virais. A gente, por exemplo, lembra da chikungunya, que é uma doença viral, e ela causou, muita gente ficou com fadiga, ficou com dormência, com dores articulares. Então é uma sequela bastante a mais comum no pós-Covid, a fadiga. E as pessoas têm tido baixa produtividade, os idosos têm perdido funcionalidade, eles ficam menos ativos, eles relatam como uma fraqueza, doutor, generalizada, sem motivo aparente. Então isso tem que ser observado, tem que ter intervenção. Principalmente eu digo porque esses que tiveram a forma leve ou assintomática, eles podem estar achando que é de outra doença. E a fadiga, ela é uma sequela, na grande maioria das vezes, do Covid, já que estamos passando por essa pandemia. Uma outra sequela, um outro sintoma muito comum são as dores. Você imagina um paciente que já sofre com dores. Semana passada a gente falou das dores no paciente idoso. O paciente idoso ele está muito mais suscetível, ele está muito mais sofrendo com dores, e ele evolui nessa pós-Covid com muitas dores. Vai limitar muito mais as capacidades funcionais dele, vai trazer todos aqueles efeitos deletérios que a dor crônica traz, como estresse, como perda de sono, como risco de queda, como uso maior de medicamentos e um risco desses medicamentos fazerem efeitos adversos. Então, eles têm relatado também muita dor, não só óssea, mas dor muscular, uma mialgia. Eles ficam tanto fadigados como com muitas dores. Alguns têm relatados, assim, a literatura tem relatado uma prevalência maior de dor de cabeça, né, de cefaleia nesse pós-Covid, mas as dores generalizadas são muito comuns. Nos idosos, Marcos, a gente tem visto também a abertura de quadros demenciais, a velocidade de progressão de pacientes que tinham demência e eles pioraram, eles evoluíram a demência, eles estão mais esquecidos, menos funcionais, eles deixaram de reconhecer familiares, eles estão agora
descompensados, agitados, querendo fugir de casa, sem dormir, agressivos. Então, mesmo na forma leve ou assintomática. Por que é que esse paciente piorou a demência? É porque ele teve Covid. Isso está bem estabelecido na literatura, que a doença ela é uma doença que causa uma hipercoagulabilidade, ou seja, o paciente fica mais suscetível a ter trombos, a fazer isquemias cerebrais. É o que tem se visto nos exames microbiológicos após a morte, vê-se o cérebro e os pacientes têm, tanto tem vírus alojados em células que matam as células do cérebro, como tem lesões inflamatórias que matam neurônios, como tem lesões vasculares. Então, microisquemias, a gente tem visto isso muito frequentemente no consultório, pacientes que não tinham esquecimento, evoluíram com esquecimento. O esquecimento, eu falo assim, alterações cognitivas, às vezes a mais comum é uma alteração na linguagem, que quer dizer uma palavra, um nome, e sabe qual é o nome, mas não consegue dizer. A gente, quando vê a ressonância ou vê a tomografia, vê lá, principalmente a ressonância, vê microfocos de isquemia. Então, essas isquemias cerebrais justificam o quadro de esquecimento, de alterações cognitivas em pacientes que não tinham, ou em pacientes que tinham um estágio leve e avançaram para moderado ou grave, e isso tem sido a rotina. Todo mundo que tem Covid, o déficit cognitivo, o esquecimento, tem sido a segunda causa de sintomas relatados no pós-Covid. E atentar bem, não é só aqueles pacientes que internaram, ficaram graves, não. Aqueles pacientes que tiveram sintomas muito leves ou nem tiveram sintomas e eles apresentam essa sequela neurocognitiva, assim vamos dizer. Doenças psiquiátricas, neuropsiquiátricas, os pacientes têm evoluído com ansiedade, principalmente aqueles pacientes que internaram ou aqueles idosos, porque a doença toda hora dizia que matava idoso. O idoso era mais vulnerável, realmente eram os mais suscetíveis a morrer. Aquelas pessoas ficaram com muito medo de morrer. Então, a incidência de estresse pós-traumático é muito alta, principalmente as pessoas que tiveram, principalmente os idosos, que era a população que mais tinha medo de morrer, e os que internaram. Passar 15 dias isolado, ficaram com medo, ficaram com esse estresse pós-traumático, que é uma doença da mente, uma doença psiquiátrica que necessita de acompanhamento. Ansiedade, as pessoas que não tinham evoluíram com ansiedade, evoluíram com depressão. As pessoas que tiveram Covid têm o risco 2 vezes mais de ter depressão. Quem já tinha depressão, estava assintomático, abriu quadros depressivos. Então foram alterações, são sintomas na mente, são sintomas no corpo, a fadiga, dor, são alterações. A gente tem visto muito, doutor, eu positivei Covid, mas não senti nada. Lá em casa o pessoal teve sintomas, aí eu fiz, então vamos pedir aqui alguns exames. A gente, quando vai nos exames, tá lá uma lesão renal, paciente, aquele que não precisou de diálise e ficou dialisando, que teve a forma grave, aquele que não teve sintoma praticamente, mas ele teve uma injúria renal, e isso pode trazer, isso é uma sequela do Covid. O vírus tem um tropismo pelo rim também, sequelas cardíacas, alguns ficaram com sequelas cardíacas, e isso traz a necessidade das pessoas que tiveram Covid, mesmo os assintomáticos, mesmo os que desenvolveram forma leve, principalmente os idosos que têm uma reserva física e mental menor de evoluir, com a necessidade deles procurarem o serviço médico para poder tratar. Esses sintomas a gente já tem assim, de outras épocas, a forma de tratar, como é que a gente trata uma fadiga, como é que a gente modula a dor de um paciente com a mialgia pós uma infecção viral, como é que a gente trata um déficit cognitivo. Então, são mais ou menos essas as sequelas que os pacientes idosos, sem falar naquelas que ainda não tenham tanta evidência na literatura, como aumento do risco de queda, perda de funcionalidade, reinternações por outras causas. O paciente interna, faz uma úlcera de decúbito e fica fazendo pneumonia, as sequelas respiratórias, que aqui a gente praticamente não falou, e eles ficam com tosse, ficam com cansaço por um tempo. Então, são várias as sequelas, e os idosos, mais uma vez, é a população
mais vulnerável, que fica com mais tempo, que sofre mais com essas sequelas. Muitas dessas sequelas, elas podem ser resolvidas ou é possível que, por exemplo, de outras doenças, a sequela possa se manter por muitos anos com a pessoa? Pronto. A sequela ela pode permanecer por meses e por anos, né? Agora, a sequela, ela não necessariamente vai ficar sem que você faça nada. Por exemplo, se você tem uma sequela de fadiga, você tem que tratar essa fadiga, você tem que combater essa fadiga. Tem que ir para o profissional para que ele possa tratar essa fadiga. E o mecanismo, a fisiopatologia dessa fadiga pós-Covid é parecido com aquela síndrome de fadiga crônica, que é mais ou menos parecido com a fibromialgia, essa fisiopatologia um pouco que ainda não tem tanta explicação, mas que já tem-se mais ou menos uma ideia de como a forma com que ela aparece. Então, a sequela, Marcos, sim, tem o tratamento, tem que buscar para você poder viver com qualidade, viver sem fadiga, viver com energia, disposto, sem estar esquecendo, sem dor. Ela é tempo, lógico, na maioria das vezes, a gente ainda não tem muito tempo de Covid, mas na maioria das vezes é autolimitada. Por exemplo, a chikungunya, pacientes ficavam 2, 3, 4 anos com as dores articulares e depois isso ia desaparecendo. Outros demoravam mais ou menos, então o importante é saber que tem o tratamento que você tem que buscar, principalmente os pacientes idosos. Uma fadiga no idoso pode decidir a vida dele. Ele está fadigado, já andava pouco, agora não vai querer mais andar, e aí entra numa cascata de imobilidade, sem usar a musculatura, vai perdendo, vai ficando, daqui a pouco está em cima de uma cama. Fadiga e dor é terrível para um paciente idoso. Então, observou esses dois sinais, é procurar imediatamente o geriatra. Exatamente. No paciente idoso, observou, porque assim, a minha mensagem hoje é para aqueles pacientes que tiveram a forma leve ou a forma assintomática. Os graves, Marcos, eles já seguem na alta, eles já têm vários encaminhamentos, eles já seguem uma reabilitação mais ou menos orientada. Os que ficaram em enfermaria também já saem mais ou menos orientados, às vezes até mais orientados a procurar o médico do pulmão, os órgãos mais nobres, esquecem da mente, esquecem do risco de queda, esquecem das dores, das fadigas, às vezes só no segundo momento que procura o tratamento dessas enfermidades. Mas a mensagem é mais ou menos nesses pacientes que tiveram e acha que, não, rapaz, realmente eu estou mais esquecido, rapaz, realmente eu estou me acordando com a vontade de não me levantar, estou mais cansado o dia todo, estou tentando lembrar as coisas e sentindo a dificuldade, eu estou mais nervoso, eu estou mais choroso, eu estou mais... Estou perdendo sono, o sono também é uma das alterações, então procurar tratamento para voltar a restabelecer sua vida. Não é só reabilitação de andar, de pulmão, não, também. Mas é a reabilitação das sequelas pós-Covid. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 9205-3030, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, doutor Belício. Gostaria de saber, eu tomei a vacina do Covid sexta-feira e deu uma reação grande, até íngua deu. Isso é normal? É normal? Agora sim, íngua, se for na topografia da vacina, o que é isso? Se a vacina foi no braço e a pessoa desenvolveu uma íngua, um linfonodo aqui na axila, tem que se ver se não teve infecção local. Às vezes tem uma dorzinha, mas não chega a fazer infecção local. Agora, se é uma íngua à distância, um linfonodo à distância, pode ser da reação vacinal, que é esperada em alguns indivíduos. Não mata, não dá problema, mas acontece em algumas pessoas. Tem mais pergunta? Bom dia. Doutor Belísio, bom dia. O meu filho já teve Covid a segunda vez. Recentemente ele teve, mas foi mais leve do que a primeira. Eu quero saber se pode alterar a taxa de triglicerídeos depois desse Covid. Certo? Obrigada. É Odete, na Vila dos Sabonete. Um abraço, Odete. Obrigado pela sua participação. Seria também uma sequela, a alteração? Alterações metabólicas. A gente tem visto muito na fase aguda da doença, os pacientes fazerem hiperglicemia. Eles desenvolverem níveis de glicose muito altos.
mesmo aqueles não diabéticos. E aqueles que são diabéticos, eles pioram muito a diabetes. Não só pela Covid, mas pelo tratamento da Covid, que é feito à base de corticóide. A hipertrigliceridemia, eu pelo menos até agora não vi relato de ser uma coisa frequente, até porque, assim, como é uma coisa mais tranquila, subir o triglicérides, a gente não tem tanto relato. Mas glicose aumentada, geralmente se deposita glicose demais, se deposita na forma de gordura, e uma das formas de depósito da gordura é na forma de triglicerídeos. Então, pode ser que seja sim da Covid ou do tratamento da Covid, mas não é tão comum. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Pergunta aí para doutor Belise. Eu tô com Covid, meu nome é Fabiana, daqui do sítio Barra da Maniçoba, município Serra Negra. Tô sentindo muito dor no meu corpo e uma falência, canseira nas minhas pernas, sem ter força. Ele me recomendava eu tomar um soro, uma vitamina, o que ele recomendava para me tomar para esse Covid, que não tá fácil aqui para mim não. Muita coisa difícil. Eu tô com a minha mãe aí em Caicó, internada no Covid também. O que eu posso? Ele recomenda eu ir tomar um soro, uma coisa. Ele passei pra mim, me deu uma dica. Um abraço aí pros amigos da Barra da Maniçoba, em Serra Negra do Norte, do Belize. E aí? Olha, a expressão que o paciente diz, falência, canseira, isso é a fadiga. Às vezes a gente não tem o termo correto, e o paciente e o ouvinte fadiga é cansaço, né? Fadiga, como ela disse, a falência, a canseira, essa dificuldade de ter energia. Não é soro que vai resolver, não recomendo ela ir fazer soro, recomendo ela marcar uma consulta lá no posto de saúde da comunidade dela, ou com algum profissional da confiança dela, para que ele avalie se realmente isso é uma sequela pós-Covid, é provável que seja, e qual as medidas que se devem fazer. Não é soro, não é vitamina que vai resolver esse problema. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Belísio. Doutor, o senhor poderia me dizer, o senhor sabe me dizer se com quanto tempo faz o exame de dímero, saber se a pessoa ficou com alguma sequela? Essa voz é do nosso amigo Paulo França, lá de Cruzeta. Grande Paulo, forte abraço, e aí? Olha, o exame de dedímero, ele... Dedímero? Dedímero, é um exame que vê a coagulabilidade do paciente. No pós-Covid, a gente só tem feito em pacientes que têm risco de trombose. Aqueles que tinham dedímero alto, aqueles que têm uma imobilidade, aqueles que têm doenças vasculares, aqueles que passaram por cirurgia, mulher que toma anticoncepcional, pessoas que têm risco de fazer trombose venosa, trombose nas veias das pernas, ou mesmo micro tromboses. A gente geralmente, quando o paciente tem acima de 1.500, a gente pode até dosar semanalmente e fazer alguma intervenção nesse sentido. Mas via de regra, no pós-Covid, se ele não está tomando anticoagulante, é porque ele é de baixo risco e não necessita. Isso é bem lembrado, foi bem perguntado, porque esses pacientes fazem muitas microtromboses, essas isquemias cerebrais, micropontos de isquemia, e eles elevam o risco cardiovascular. Eles elevam o risco de ter eventos cerebrovasculares. Depois do Covid, tem um AVC. Depois do Covid, tem uma trombose na perna, tem um ataque isquêmico transitório, porque eles têm uma elevação do risco cardiovascular. Então, não tem assim é bem individualizado. Depende do valor que vinha dando, depende do risco o risco desse paciente evoluir com trombo. A literatura, ela até recentemente, ela desrecomendou usar anticoagulante paciente que está em casa, teve Covid e tomar tantos dias, mas por outro lado, alguns outros estudos dizem que esses eventos trombóticos tardios acontecem e ainda tem uma divergênciazinha. Não tem como a gente ficar assim, dizer olha, é para todo mundo ficar monitorando o dedímero de tanto em tanto tempo, não. Ok, tem mais pergunta, bom dia.
Bom dia, Marcos Danta. Bom dia para o doutor. É porque eu já sou uma pessoa muito adoentada dos ossos. Eu tenho tendinite, tenho artrose, bico de papagaio e também tenho hérnia de disco. E eu sou muito dolorida. Aí eu tive o Covid, aí fiquei com... Agora apresentou o meu joelho inchado, tipo umas papadas. E eu queria saber do doutor se isso foi já uma sequela do Covid. Um bom dia. É Maria de Lourdes, aqui de Jardim do Seridó. Um abraço, Maria de Lourdes, e aí, doutor Belísio? Um abraço para a dona Maria de Lourdes. Pronto, ela é o protótipo de vários idosos. Um paciente com muita dor, várias doenças degenerativas, artrose, protusão, acho que foi hérnia de disco, e teve a Covid. Então, esse paciente que já tinha gatilhos de dor inúmeros, já tinha focos de dor vários, ele evolui com mais dor ainda. E aí ela pergunta sobre uma inflamação, um inchaço no joelho, né? Um edema de joelho. Como ela tem essas outras doenças, é possível que ela tenha, na verdade, agudizado, ela tenha feito um quadro agudo de doenças pré-existentes. Na chikungunya a gente viu muito isso, pessoas que tinham osteoartrose, elas assim, abriam um quadro de agudização, a artrose piorava, né? Se ela tem artrose no joelho, ela pode ter feito uma piora, um evento, uma crise aguda da artrose no joelho. Como sequela, é uma sequela indireta talvez, porque tem uma tendência a deixar o organismo mais inflamado e precipitar crises de doenças pré-existentes, é uma sequela provavelmente indireta. Não li sobre a abertura de artrite, assim, monoarticular, em uma só articulação, secundária à Covid, não. Então, beleza, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Mandar um abraço aí pra turma do São Paulo. Merece, né? Em Merece. especial foi cobrado Edson Veras. Mandar um abraço. Quem mais é São Paulino aqui em Caicó? Eu só conheço o Edson Veras. Tem mais algum? Eu conheço alguns. São poucos, se conta nos dedos. Alguns, né? Aí tem Rafa Show, né? Sim, tem Rafinha, Rafa Show, né? Tem Absalão lá do grupo, tem Edinaldo. Já apareceu 4. Sargento Edinaldo aí com... já apareceu, cara. Mas teve uma quem festa mais? aí. Ponto 4. Eu tô esquecido agora. Será que é a sequela do Covid ou é porque tem poucos mesmo? Acho que é porque tem pouco aí. Mas a gente foi campeão também, porque a gente ganha tanto que até passa despercebido. Vamos fazer uma disputa qualquer dia com a menor torcida de Caicó, se é o Fluminense ou São Paulo. Rapaz, você vai arrumar uma briga, viu? Por quê? Porque é disputada? Rapaz, que eles ficam com raiva, eles ficam tristes quando a gente fala isso. Um abraço aí para os tricolores, né? Mandar um abraço para eles. Quem tem palmeirense triste aqui no estúdio, vamos deixar para depois, né? Rapaz, foi mesmo. Diz que os palmeirenses são o coentro, você sabe por quê? Cheirinho verde, não? Porque coentro também é chamado de cheiro verde. Ele só vai pra final, sente o cheirinho do título. Cheirinho, vamos lá. 7h52, doutor Belísio volta na próxima terça-feira aqui no quadro